Olá, nesses dias que antecedem o Enem, eu resolvi gravar alguns vídeos para trazer dicas com temas a vocês que eu acredito que tenham um alto potencial de cobrança na prova, que será realizada agora dia 18 de maio. É importante registrar que as últimas provas do Enem não fogem da regra dos concursos de carreira jurídica, ou seja, lei seca e jurisprudência e uma pequena parte de doutrina. Com relação à jurisprudência, você precisa revisar no mínimo o último ano dos informativos do STF, que foram bastante cobrados nas edições anteriores do Enem. Quanto ao STJ, não se faz tão necessário, porque não foram tão cobrados os informativos do STJ. Mas em relação às teses, o STJ teve algumas teses que foram cobradas, no caso, as teses repetitivas. E nós tivemos algumas teses repetitivas do STJ que foram objeto de cobrança nas provas do Enem. Então, em relação à jurisprudência, nessa semana final para a prova, minha sugestão é que você revise principalmente as teses vinculantes, porque foram cobradas cerca de 40 dessas teses nas edições anteriores do Enem, ou seja, um bom percentual da prova do Enem corresponde às teses vinculantes, né, que são as teses repetitivas e teses de repercussão geral. Além dessas teses, você deve revisar aí o último ano dos informativos do STF. Quanto à jurisprudência, isso seria o suficiente aí para enfrentar a prova do Enem, considerando as últimas edições. Dito isso, eu separei aqui rapidamente 3 teses de repercussão geral que eu acredito que tem um grande potencial de cobrança no próximo exame, no Enem 2025.1. Vamos lá para a primeira tese, que seria o tema 6 do STF, que trata do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Regra geral, esses casos de medicamentos fora da lista do SUS, ou seja, medicamentos que não se encontram na lista de fármacos disponibilizados pelo SUS, eles não devem, regra geral, ser fornecidos judicialmente. Ou seja, se alguém pleiteia judicialmente algum medicamento que não se encontra na lista do SUS, o juiz, em regra, não pode conceder esse fármaco, esse remédio à parte autora. Entretanto, nós temos algumas exceções que foram fixadas pelo STF no âmbito do tema 6 de repercussão geral. Ou seja, ainda que o medicamento não esteja na lista do SUS, o juiz pode fornecê-lo, porém de forma excepcional, se preenchidos todos esses requisitos de forma cumulativa. E além disso, cabe ao autor o ônus de provar o preenchimento de cada um desses requisitos, que são a negativa administrativa, ou seja, o autor deve ter pleiteado esse remédio administrativamente e a administração deve ter negado esse pedido. O segundo requisito é a ilegalidade do ato de não incorporação, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na apreciação desse pedido de incorporação. Um terceiro requisito seria a impossibilidade de substituição por outro constante na lista do SUS, ou seja, nenhum remédio da lista do SUS deve ser capaz de substituir o remédio pleiteado pela parte autora. O quarto requisito seria a comprovação da eficácia e efetividade e segurança do remédio, respaldadas por evidências científicas de alto nível. Esse termo alto nível, evidências científicas de alto nível, foi o termo empregado pelo próprio STF no tema 6. Então é bom ficar atento a esse termo técnico. Um quinto requisito seria a imprescindibilidade clínica do tratamento, baseado em laudo médico. E o último requisito seria a incapacidade financeira da parte autora de arcar com o custeio desse medicamento. Então, preenchidos todos esses 6 requisitos comprovadamente demonstrados pela parte autora, o juiz pode fornecer um medicamento que não esteja na lista do SUS. E esse tema é importante por 2 motivos. Primeiro, porque trata de políticas públicas e relacionadas ao fornecimento de medicamentos, que por si só já é um tema extremamente importante no âmbito do Poder Judiciário. E segundo, porque o STF transformou ele em uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 61, que diz que a concessão de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas do SUS, deve observar as teses firmadas no tema 6 da repercussão geral, que foi o que acabamos de analisar. Então esse tema, acredito que tem um grande potencial de cobrança na próxima prova do Enem e nas próximas provas de carreira jurídica em geral, né? Principalmente o TRF5, que vai ser na semana seguinte ao Enem, no TRF1 também, que vai ser no mês seguinte, e nas próximas edições também, principalmente se tratando de FGV, que gosta muito de cobrar essas teses de repercussão geral. Um outro tema que eu separei aqui para vocês diz respeito ao tema 1072 do STF, que trata do salário maternidade em uma união homoafetiva. O tema 1072, ele fala que a mãe servidora ou trabalhadora, ou seja, uma mãe que esteja sujeita ao regime estatutário ou CLT, não gestante em união homoafetiva, tem direito ao gozo de licença maternidade. E caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. Então, nesse caso de mãe não gestante em união homoafetiva, nós temos 2 situações.
Se a companheira, a primeira situação é, se a companheira não usou a licença por algum motivo qualquer, a mãe gestante, a mãe não gestante, melhor dizendo, pode usufruir integralmente do salário maternidade, da licença maternidade. Já uma segunda situação, se a companheira já usou a licença maternidade, a mãe não gestante terá direito, nesse caso, à licença paternidade equivalente. Esse tema, ele garante uma igualdade de direitos entre casais homoafetivos e reforça princípios da dignidade humana, da isonomia e da proteção à família. E não só por isso, acredito que ele tem grandes chances de cobrança também no próximo Enem, porque ele trata aí de temas sensíveis à sociedade, e além de versar sobre direitos básicos fundamentais de sede constitucional, e ele também foi cobrado recentemente na segunda fase do TRF2 e na prova objetiva do TRF3, realizado pela FGV, agora recentemente em 2025. O terceiro e último tema que eu trago para vocês é o tema 1366 do STF. Esse é um tema extremamente importante, porque o STF reafirmou sua jurisprudência agora em fevereiro de 2025, com a edição desse tema, que trata sobre a responsabilidade civil e o transporte aéreo. Ele foi cobrado recentemente, ele foi cobrado 2 vezes, inclusive, este ano pela banca FGV nas provas do TRF3 e do TJ Santa Catarina, nas respectivas provas objetivas desse concurso. Então acredito também que pode ser um tema muito importante que provavelmente será cobrado na próxima edição do Enem. E ele fala o seguinte, que a pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as convenções de Varsóvia e de Montreal. Ou seja, quando estamos tratando de danos materiais em transporte aéreo internacional, aplicam-se as normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil. Isso contrapõe o tema 1240. Ou melhor, ele complementa o tema 1240, que trata dos danos extrapatrimoniais, ou seja, os danos morais nesse caso. E quando estamos tratando de danos morais, o STF entendeu que não se aplicam as convenções internacionais, prevalecendo neste caso o Código do Consumidor. Este tema 366 é importante porque o STF já havia afirmado anteriormente o tema 0210, o tema 210, que fala a mesma coisa do tema 366. Ou seja, quando se trata de danos materiais, as convenções internacionais têm prevalência em relação ao CDC. E este tema é extremamente importante também por reafirmar, não só por reafirmar a jurisprudência do STF, mas também por ter sido cobrado 2 vezes, como já falei, nos últimos meses, pela própria banca FGV, que irá elaborar a prova do Enem. Então hoje eu trago para vocês esses 3 temas que eu acredito que são bem importantes. Nos próximos dias eu trarei outros temas rápidos e com vídeos rápidos e curtos, que eu acredito que possam ser cobrados na prova do Enem. E convido vocês a realizar o nosso simulado, que traz muitos temas julgados e assuntos relacionados ao certame do Enem. É uma ótima oportunidade para vocês testarem o seu conhecimento e verem se de fato estão preparados para enfrentar o certame. E fica aí a minha dica também para o nosso material de teses, em que nós inserimos todas as teses vinculantes do STF e do STJ, com indicação expressa de cobrança nos últimos concursos, especialmente no Enem.